Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de TFlexCAD e o tópico para a lição de hoje vão ser as bases de dados. O programa possui esta capacidade de criar bases de dados internamente ou usar fecheiros externos, mas acima de tudo, portanto, a ideia de usar as bases de dados tem a ver com a possibilidade de criar catálogos de produtos, portanto estes produtos podemos chamar peças, desenhos, elementos, o que seja, num único desenho. Portanto, em vez de criarmos uma família de variações dimensionais da mesma peça, por exemplo, podemos criar simplesmente um único desenho, parametrizar esse desenho com variáveis e variáveis essas que podem beber e vão beber os dados a uma base de dados. Esta é a ideia que está por trás destas bases de dados. Depois podemos ter bases de dados que são internas ou externas, embora nós nos vamos focar nas bases de dados internas. Existem aqui mais algumas funções a nível da configuração para ler os dados nestes fecheiros externos. Vamos deixar isso para quem quiser aprofundar essa parte, para informações que estão presentes na nossa parte teórica deste curso. Então, criar uma base de dados, antes de mais, menu Parameters, temos aqui uma função que diz Database, e o Database permite criar uma base de dados nova. Podemos dar até 10 caracteres de comprimento. Eu vou-lhe chamar D. Vou deixar todas estas parametrizações e backgrounds que não são importantes para a funcionalidade da nossa base de dados. Simplesmente OK. E agora tenho que saber minimamente aquilo que vou programar. No meu caso, vou desenhar um retângulo com um círculo, e o raio do círculo vai ser aquilo que vai disputar a alteração do meu desenho. Portanto, vou criar 3 colunas com uma letra, que vão dizer respeito a uma característica do meu desenho. Portanto, vou chamar primeiro aqui uma R, que tem a ver com o raio da circunferência. Tenho aqui também o tipo de dados que posso querer inserir, portanto eu vou deixar inteiro. E se eu tiver mais colunas com propriedades, deixo aqui este vistozinho ativo. Portanto, OK. Depois tenho aqui um C para comprimento. E tenho um A para altura. Vou tirar o visto, não quero mais. E tenho aqui a minha base de dados criada, ainda sem nenhum dados inseridos. Posso adicionar linhas, colunas aqui com todas estas funções. No meu caso em particular, se eu carregar aqui assim, posso também inserir uma linha antes ou depois. Portanto, não é muito importante porque não tenho dados nenhuns. Portanto, posso fazer simplesmente chegar aqui e inserir as linhas. Portanto, raio, valor 5, vou inserir aqui, vou preencher a minha base de dados com alguns valores. Aqui vou colocar também outros valores. Aqui na altura vou colocar aqui também 2 valores. E tenho a minha base de dados preenchida. Neste momento, podemos ver também que a base de dados tem uma característica interessante, que é o facto de que quando gravo o meu fecheiro vai ficar dentro do mesmo fecheiro, portanto não vai criar nenhum fecheiro à parte, e isso é outra característica também extremamente interessante que podemos observar aqui nas bases de dados. Portanto, venho agora ao meu fecheiro de desenho e vou fazer esta ligação entre os elementos de desenho e entre os valores da base de dados através das minhas variáveis. Portanto, e vou começar a criar variáveis. Então tenho a primeira variável que vou criar, que lhe vou chamar a minha variável C, e vou usar diversas expressões, das quais vão ter que ver também aqui alguns detalhes adicionais na parte teórica. Portanto, torna-se um bocadinho fastidioso ter aqui toda esta descrição das possibilidades. Vou usar 3 funções diferentes para que possam ver que isto tem aqui algumas variantes. Portanto, tenho aqui a primeira, que é uma função chamada val. Vou chamar aqui pelo índice. E depois tenho aqui, invocar aqui a minha base de dados no parâmetro C, fecho e posso confirmar. Agora
posso criar uma outra variável chamada n, com uma função diferente, a função, neste caso, a função rec. A função rec vai chamar aqui a minha base de dados no parâmetro do raio e vou dizer que vai ser igual ao raio. Portanto, confirmo. E vou criar a minha função R. Esta é um pouco diferente, porque esta vai-me beber os valores, vai ser ela que vai alterar o meu desenho. Vai beber os valores à base de dados, vai beber ao valor R, portanto, vou tirar estas duas aqui, e vai ser uma variável externa. Cá está ela. E vou ainda criar aqui mais uma variável, que é uma variável altura, e que vai fazer uso de uma outra função, que é a função find, e vai buscar valores à minha base de dados. Qualquer coisa como isto, para ir buscar o meu valor R, e OK. Portanto, qualquer coisa como isto. Portanto, e quando eu altero os valores aqui no R, todos os outros valores alteram segundo a escolha que é feita. Ok? Tenho as minhas variáveis, basta-me criar então o meu desenho. O meu desenho vou criar qualquer coisa como tem sido normal, uma origem, vou criar aqui uma linha, vou criar aqui uma variável C para o comprimento, cá está ela, vou aproximar um pouquinho, vou criar aqui uma variável altura, cá está ela, e vou aproveitar para criar aqui uma linha, aliás, duas linhas ao centro, que vou usar para criar aqui o meu círculo com a variável R. E agora, para completar, para seguir um bocadinho este padrão de comportamento, vou criar aqui umas linhas gráficas. Aqui vou unir, certíssimo, e aqui também para o meu raio. Então agora, se chamar a minha caixa das variáveis, cá está ela, vamos tentar aqui, ora, posso alterar e vejam que o meu desenho altera todo com recurso aqui a esta variável. Claro, agora poderia, com outros comandos avançados, poderia embelezar aqui um pouco mais esta situação e fazer depois esta variação, não diretamente aqui pela caixa das variáveis, mas por algo mais arranjado. Mas pelo menos espero que este exemplo simples vos tenha mostrado o potencial que estas bases de dados, juntamente com as variáveis, têm no trabalho com o T-Flex no ambiente de CAD. Isto pode se tornar mais complexo, como é óbvio, portanto vamos procurar desenvolver um bocadinho estes conceitos e estas ligações que têm também a outros comandos. De qualquer modo, desafio-vos também para perceberem estas funções que fazem a chamada dos valores na base de dados, a consultarem a nossa parte teórica do curso.